Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o podcast NGC. Estamos aqui com o nosso apóstolo Igor e a nossa bispa Ana Paula. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. O convite da própria igreja, né? É isso aí. Muito Tudo bem? obrigado, Gui. Prazer estar aqui. Vamos conversar. Vamos conversar. Então, fiquem à vontade, tá bom? Se vocês quiserem tomar um suco, fiquem à vontade. Tem água, tem café. Se não tiver, eles fazem. Tá bom? Gosto sim. Muito bom. Vamos lá. A gente buscou um tema para esse primeiro podcast. Então, a gente vai conversar sobre a história da NGC. Cara, eu quero saber de tudo. E eu sei que o tempo é curto, mas eu quero ir bem fundo, certo? Vamos lá. Eu pesquisei algumas coisas e a igreja vai fazer 14 anos, né? Sim, agora em maio, 16 de maio. 16 de maio. Foi fundado dia 16 de maio de 2008. Isso. E como tudo começou? Então, cara, uma loucura assim, a história da NGC, porque eu não tinha projeto no meu coração de ter uma igreja, de ser um pastor. Em 2008, eu estava tocando no mundo gospel com um cantor conhecido e tal, mas Deus me chamou para essa empreitada aí, chamada NGC, e dia 16 de maio de 2008 começou como se fosse um ensaio. Na verdade, a gente tinha uma banda que acompanhava, vou contar a história do início para você entender. Nós tínhamos uma banda que acompanhava esse cantor e tal, e nessas viagens que a gente fazia Brasil afora, eu tive a oportunidade de conhecer vários ministérios. E conhecendo os ministérios, eu pude perceber uma carência, assim, sabe, dos jovens, dos adolescentes, em relação a ter um verdadeiro encontro com Jesus. Até porque eu tenho uma raiz assembleiana e o jovem, o adolescente da Assembleia de Deus é uma igreja muito geracional, sabe? É os filhos dos obreiros, dos pastores que crescem na igreja e daqui a pouco eles se tornam os obreiros, se tornam os pastores, eles vão ter filhos e os filhos vão continuando. Então, é uma igreja muito geracional. E eu vi uma carência, sabe, dessa galera conhecer Jesus na essência, o verdadeiro amor. Né? Era uma religiosidade muito grande. Na época que nós começamos a igreja, existia muitas coisas, né, que hoje, nessa igreja atual, já não existe. E chamei os meus amigos para ensaio. Vamos ensaiar e vamos ver como é que vai ser esses ensaios. A gente convida os nossos amigos para assistir os ensaios e a gente prega a palavra e vamos ver o que dá. Na verdade, deu início porque na rua, na casa do meu pai, que é onde nós começamos a igreja, nasceu um rock bar e eu estava perdendo muitos amigos meus dentro desse lugar. Para as drogas, para a prostituição, e aquilo começou a me incomodar, porque eu viajando para tudo quanto é lado, fazendo aquilo que eu gostava de fazer, que era tocar e tal, e os meus amigos na rua da casa dos meus pais, onde eu morava, perdendo a vida. Então o Espírito Santo meio que me despertou, sabe, para essa vontade de começar algo. Começamos um ensaio no quintal da casa do meu pai, convidamos algumas pessoas. Nosso primeiro culto foram 10 pessoas, e nesse primeiro culto 3 pessoas aceitaram Jesus. E aí a gente entendeu já no primeiro culto que aquilo era o que a gente tinha nascido para fazer. Porque de verdade, me deu muito mais prazer estar dentro de um quintal ganhando vidas para Jesus do que estar em cima de um palco de marcha para Jesus, por exemplo, tocando para um monte de crente. Então, foi mais ou menos assim, para você entender o começo da NGC. Certo. E, bispa, Fale. você, nesse primeiro contato, assim, né, tipo, nesse chamado que o AP teve, assim, você, pelo que eu fiquei sabendo, você não começou acompanhando ele, né? Porque parece que você meio que não comprou a ideia, vamos falar assim, né? Eu queria contar uma história bonitinha, né, de ser ajudadora, mas não foi bem assim. Como ele disse, começou no quintal, né, dos pais dele, e nós morávamos no fundo. Então, assim, quando ele começava esses cultos, eu estava voltando do trabalho, porque eu trabalhava em São Paulo, tal. Então eu chegava, já estava tudo caminho andado. E aí eu pegava sempre assim, já estava praticamente para o final já, na verdade.
E aí eu vi, assim, se reunindo, mas para mim era como se fosse, sei lá, é um cultinho que está fazendo aqui só, né? Receber algumas pessoas. E eu não levava muito a sério que daqueles cultos tão pequeno ali ia se transformar na NGC. Nem tinha nome ainda, na verdade, né? Não, os 3 primeiros cultos não tinha nome, não tinha nada. A gente só se reunia e louvava, e eu não pregava, porque eu não era pastor, eu não era nada, eu só era um músico, só tocava teclado e cantava. Então a gente convidava sempre alguém de fora para trazer uma palavra, e os 3 primeiros cultos não tinha nome, até que encheu demais e não coube no quintal. E a gente foi obrigado a passar para a garagem. E aí nasceu o projeto Louvor na Garagem. Nós ficamos 1 ano e 2 meses na garagem do meu pai, fazendo culto toda sexta-feira. Cara, Deus foi tão bom com a gente assim, ó, a garagem ela cresceu numa proporção. Há 14 anos atrás, o que estava em alta no gospel era o black music. E para os mais antigos aí, eles vão saber, nós conseguimos levar dentro da garagem do meu pai o Tom Carf, o FLG, Davi Fantasini. Cara, os caras iam cantar dentro da garagem do meu pai, então era uma loucura. Os cultos eram muito top. Pô, que maneiro. E o nome veio, assim, tem algo específico, tipo assim... Da NGC, você da fala? NGC, é. Então, começou como projeto Louvor na Garagem. Ficou 1 ano e 2 meses com esse projeto. E os próprios jovens, os próprios adolescentes, eles incentivaram a abertura da igreja, porque começou a me dar desespero, na verdade. Nós ganhamos quase 250 adolescentes. O culto que deu mais pessoas tinha 250 adolescentes dentro de uma garagem. Então, quer dizer, ficava uma parte dentro da garagem e muita parte na rua. Dentro da garagem, na calçada, metade da rua, era uma loucura. E aí eu começou a me dar desespero. Eu vi aquele monte de jovem, eu falava assim, cara, vocês precisam procurar uma igreja, vocês precisam ser pastoreados, porque aqui não é uma igreja, eu não sou pastor. E eles olhavam para mim, não, minha igreja é a garagem. Minha igreja é a garagem, você é meu pastor. Então, tipo assim, aquilo começou a me dar medo. Mas tem até uma história bacana, que é a história do nosso primeiro aluguel, que foi uma loucura. Porque minha mãe trabalhava no aeroporto, aqui em Cumbica, né? E sempre com um salário normal, mínimo, né? Um salário mínimo, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Não era, era um pouquinho mais, mas era um salário baixo, consideravelmente baixo. E aí, teve uma sexta-feira que acabou o culto e tal, e a bispa estava com dor de cabeça, e ela me pediu para comprar um remédio. Eu me lembro como se fosse hoje a cena. Peguei meu carro, estava subindo a rua para ir para a farmácia comprar remédio, e eu vi 3 adolescentes que tinham acabado de sair da nossa garagem no meio da rua. E eles estavam assim, metendo louco mesmo, mão levantada, olho fechado e orando no meio da rua, e eu não entendi nada. E eu parei o carro, abri o vidro e falei assim, o que vocês estão fazendo? Tipo, orando no meio da rua. E aí um deles olhou para mim e falou assim, cara, a gente está orando, porque esse salão aí que está para alugar aí na frente vai ser a nossa igreja. Eram adolescentes. Adolescentes. A nossa igreja só tinha, o começo, o mais velho acho que tinha 16 anos. 16, 17 anos, era tudo novinho. Tudo novinho. E, cara, a gente não tinha infraestrutura nenhuma. Hoje, tem as meninas da dança da nossa igreja, né? O pessoal da NGC Dance. A primeira equipe de dança nossa dançou com o uniforme da escola, do Swing 2. Era o uniforme do NGC Dance. E como a gente não tinha lugar para tocar a música para elas dançarem, tinha um membro da nossa igreja, o nome dele era Rafa. Ele tinha um carro com aqueles sons potentes, sabe? O que ele fez? Ele enfiou o carro no meio da garagem, levantou o porta-mala e soltou a música para as meninas dançar. Então você vê, o negócio era muito simples, mas tinha muita presença de Deus. E aí, voltando à história do primeiro aluguel, nós alugamos o salão porque Deus operou um milagre, assim. Fomos para a imobiliária e havia um conflito entre eu e eu mesmo, para você entender. Eu não queria ser pastor, eu não queria abrir igreja, eu estava com muito medo daquilo. E aí, no caminho da imobiliária, eu orei, eu falei, Senhor, se não for da tua vontade que isso vire uma igreja, vai dar tudo errado, a gente não vai conseguir alugar, alguma coisa vai acontecer, a gente não vai conseguir alugar. E aí, apresentamos as fichas e tal, e só podia ser alugado no nome da minha mãe, porque era a única que trabalhava registrada na época e tal. E o salário dela não dava para pagar, porque como a gente não tinha fiador, eu não tinha os depósitos para adiantar, eu tive que fazer o primeiro aluguel no seguro-fiança. O seguro-fiança é pago um aluguel e uma porcentagem do aluguel por 5 meses, então o aluguel fica mais caro. Por causa do seguro-fiança, dava quase o valor que minha mãe recebia de salário. Então não foi aprovado.
E quando a mulher da imobiliária olhou pra gente e falou assim, olha, infelizmente sua ficha não foi aprovada e tal. Eu olhei pra ela e falei, glória a Deus, moça. Deus não quer que eu abra igreja. Tá tranquilo, tá suave. É uma resposta de Deus. E eu saí radiante, assim, sabe? Porque eu entendi naquele momento que não era para eu abrir igreja. Era uma resposta de Deus para mim. E aí minha mãe recebeu um convite de um ex-chefe dela aqui de Cumbica, que foi trabalhar na Infraero de Congonhas, e convidou ela para ser coordenadora. E lá ela recebeu um salário de quase 6 vezes mais do que ela ganhava. Uma semana depois. Então tipo assim, aí por causa dessa promoção dela, a gente conseguiu alugar o salão e começamos a igreja. Aí você me perguntou do nome, aí você vai entender o porquê do nome. Não tinha como eu colocar lá, Projeto Louvor na Garagem Church. Não ia nem combinar. E aí eu tive um sonho, cara. E no sonho eu vi uma gestação, sabe? Eu via como se fosse uma barriga crescendo. E no meu sonho eu perguntava, o que é esse bebê? O que é isso e tal? E aí, no meu sonho, uma voz falava para mim assim, é uma nova geração. Eu estou te dando uma nova geração. Dentro desse evento existe uma nova geração. Eu estou gerando novas pessoas. Novos jovens com novas atitudes e tal. Daí veio o nome Nova Geração. O church, não é que a gente, vamos colocar Nova Geração Church porque é legal, é clichê, pega fácil e tal. Não, na verdade, o nome da nossa igreja, registrado no papel, é Igreja Evangélica Nova Geração Church. E pra você ver que loucura. A intenção era Igreja Nova Geração. Na hora que a gente foi registrar, já tinha. Nova Geração em Cristo, já tinha. Aí a gente começou a colocar várias opções. E o único que não existia era Nova Geração Church. Por isso que ficou Nova Geração Church. Então o nome não foi algo pensado, foi o que tinha disponível. E na época não era comum ter church, né, nas igrejas. Na época tinha o Bola de Neve, era o único que usava. Sim. Bola de Neve era o único que usava desde o início. Mas é o que eu falei, o church não veio por uma questão de marketing ou porque, não, vai ser legal não, é porque é o que tinha disponível, entendeu? Porque church é a igreja, então o nome da nossa igreja é Igreja Nova Geração. Né? Mas é isso, o nome é isso, a história do nome é essa. Legal. E eu gostaria de saber, tem uma história sobre esse primeiro salão, né? Tem várias. Tem várias. Não, mas eu quero saber sobre a cor do salão. Que vocês alugaram e tinha uma cor, né? Tinha uns desenhos, alguma coisa assim do tipo. Conta pra nós, mais ou menos, como foi. A questão da cor, esse que você está falando dos desenhos é do nosso segundo salão. O segundo salão. Porque assim, nós iniciamos a nossa igreja, ficamos 9 meses dentro desse salão, só que ele era muito pequeno. Pra você ter uma ideia, o palco, para a galera entender o altar, né? Onde ficavam os músicos, cabia em cima do altar. Bateria, teclado e guitarra. Aí fora do altar ficava o baixista na porta do banheiro. Ele estava tocando aqui e as pessoas precisavam usar o banheiro, ele virava de lado assim, ó, pra galera poder passar por trás dele para ir no banheiro. Era muito apertado. E aí a gente, devido ao crescimento da igreja, a gente foi obrigado a alugar um outro lugar, um outro espaço. E aí a gente conseguiu alugar um galpão. E também tem uma história bem bacana, porque a gente não tinha condições de alugar esse galpão. Condições financeiras, né? Porque a nossa igreja era uma igreja de jovens, de adolescentes. Então, tipo assim, questão de oferta, questão de dízimo era bem baixo. Né? Tô falando de uma galerinha de 14, 15, 16 anos. Então, tipo, uma galera que se tá empregada como é que é o nome? Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Então, tipo, é um salário bem baixo. Então, a gente não tinha renda para alugar do tamanho que a gente alugou. Foi Deus, assim, o aluguel era 3.500 e a gente conseguiu alugar por 1.700. Foi loucura. O cara chamou a gente foi lá, a gente viu o salão e o dono do salão falou para mim o valor e eu falei, não, esse valor não dá e tal. E aí ele chegou para mim e falou assim, chama os jovens da sua igreja lá que a hora que eles entrarem aqui e ver a estrutura, eu tenho certeza que você vai pagar os 3,5. Eu falei, tem certeza? Ele tem. Aí eu liguei para 3 jovens. Em menos de 10 minutos tinha 25 jovens dentro do salão. Foi uma loucura. E aí eles chegaram lá, já cheio de ousadia, assim, sabe? Tipo, não, vamos orar. Aí, é engraçado que a galera que a gente ganhou para Jesus não tinha conhecimento de igreja, eram novos convertidos mesmos. Chegaram lá e falaram assim para mim, mano, você trouxe aquela parada lá que você passa na nossa testa? Aí eu falei, óleo de unção? Óleo de unção. Isso aí, essa parada aí, unge aqui nossa mão que a gente vai orar. E eu, cara, olhando para aquela ousadia dele, sabe?
ungimos a mão da galerinha lá e eles começaram a orar e começaram a profetizar. Aqui vai ser o altar, aqui vai ser a ilha de som, aqui vai ser o salão de jogos. E eu olhando, falei, salão de jogos? Mas esses caras são doidos. São muito ousados. Só que foi interessante que conforme eles iam orando, cara, o ambiente do lugar foi mudando, sabe? E aí, cara, eu senti quando o Espírito Santo entrou. Nasceu essa lágrima no olho do dono. E aí, o Espírito Santo falou comigo claramente, eu tô aqui. E a hora que eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu cheguei para ele e falei, cara, esse valor não dá pra gente pagar. E ele orando, ele olhando assim, os adolescentes orando, e ele, quanto vocês podem pagar? Eu falei, 1.700. Era 3.500. Eu falei, 1.700. E ele, com a lágrima no olho, olhou para mim e falou assim, tudo bem, eu aceito. Eu falei, tem mais uma coisa. Ele, o quê? Eu falei, eu só posso pagar daqui 3 meses. Eu preciso de 3 meses de carência. E ele, tá bom, eu aceito. Eu falei, tem mais uma coisa. Ele, o quê? Eu falei, eu preciso que o nosso contrato seja de 3 anos. Para demorar para subir o aluguel, porque a gente não tem condições. Ele, tudo bem, eu aceito. Então, cara, o Espírito Santo entrou literalmente. Aí vem a cor, né, que você me perguntou da cor. Esse galpão, ele era grande, ele é alto, 2 andares. E ele era pintado de um azul bebê. E era cheio de personagens da Looney Tunes. Pernalonga, Piu-Piu, Frajola, bagulho bom, abençoado. E quando a gente olhou aquela parede, falou assim, isso vai dar trabalho para cobrir. Né? O que a gente faz? Aí um abençoado olhou para mim e falou, vamos pintar de preto. Eu falei, você tá doido? Pintar a igreja de preto? Porque naquela época não tinha esse negócio de igreja preta, né? Eu falei, não vai dar certo, não sei o que e tal. Só que, mano, a gente tava tão envolvido, aqueles adolescentes com tanta fome, com tanta sede, sabe? Que, tipo assim, a cor pra mim foi assim, faz o seguinte, é o que a gente tem de grana, porque o preto a gente vai passar uma mão só, 2 no máximo, já vai cobrir. Se for outra cor, a gente vai ter que passar 1, 2, 3, talvez 4 demão pra conseguir tirar esse desenho, porque era tinta a óleo. Então ia dar muito trabalho. E a gente decidiu pintar de preto por causa disso. Só que aí teve tanto levante, tanta coisa, sabe? A gente foi chamado de tudo, cara. Igreja do Satanás, igreja da Gaviões da Fiel, igreja da maçonaria, tudo, cara, tudo. A gente foi chamado de tudo, menos de igreja. Só por causa da cor preta, entendeu? E aí, porque deu tanta repercussão, a gente decidiu que todas as nossas igrejas dali pra frente seriam pretas. Daí que veio a cor. Então, tipo, não foi uma questão de marketing, não vamos pintar de preto, que a gente quer ser o diferente. Não, é uma questão de dinheiro mesmo. A gente não tinha grana para comprar outro tipo de cor e ter que dar muitas demãos de tinta para cobrir aquele monte de desenho. Porque o prédio era grande, entendeu? Foi tipo na necessidade mesmo. A necessidade. E na falta. Mas eu acredito que tem um mover de Deus, sim, sabe? Com certeza. Tem um mover de Deus. E a NGC foi a primeira igreja em São Paulo a pintar, a ser Sim. preta? Sim. Não tinha ninguém em Guarulhos, em São Paulo, com parede preta. Nós fomos os primeiros. Pô, que legal. Que legal. Eu acho que poucas pessoas sabem dessa história, né? Sim, sim. Mas eu particularmente, eu não sabia até uns tempos atrás. Um colega meu, né, o Juninho, me contou essa história que você contou no culto. Eu não era membro ainda. E eu falei, caraca, que legal. Que legal, tipo, uma história totalmente diferente, porque hoje o pessoal, aquela igreja está de preto, então vou pintar. É legal que hoje a galera conhece a gente assim, né? Aquela igreja preta. Teve a pessoas que preta, se membrou com a gente algumas semanas atrás, que falou assim, cara, eu passei na frente e despertou um desejo de conhecer a igreja preta. Tipo, hoje virou uma marca da igreja, entendeu? Que legal. É bacana. Aí, esse salão, eu sei que esse salão tem bastante história, né? Tem bastante. É o salão que tem um salão de jogos, né? Salão de jogos é no andar de baixo. Eu fiquei sabendo que teve um salão que teve até piscina, é verdade? É verdade. Na verdade não era um salão, era uma casa. Uma casa. Quando nós saímos desse galpão, nós fomos por uma casa. Essa casa tinha 3 andares. E no último andar tinha piscina. Certo, então vamos voltar aqui pro segundo, certo? Eu vi que teve momentos marcantes nesse salão, tipo cultos que foram marcantes para a NGC. Sim. Quer compartilhar algum? Você lembra? Mais você, né? Então vamos lá. Bom, eu acho que o que todos conhecem, que todos comentam, é o culto do véu. Que esse culto, cara, não foi um culto assim, tipo assim, nossa, receberam uma revelação do céu e tal. Não.
Acho que a nossa falta de entendimento, mas a fome de ver Jesus, a fome de fazer as coisas, sabe, se tornar mais palpável pra galera, fazia a gente ter umas ideias meio loucas, assim, essa é a verdade. Teve um dia que deu na louca, a gente, vamos fazer um culto do véu. A gente colocou um pano branco que separava o altar da galera que assistia o culto. E a ideia desse culto era assim, cara, vamos tocar, vamos adorar o Senhor, e em determinado momento do culto a gente rasga o véu pra galera ver aos olhos nus exatamente como foi. Jesus subiu, rasgou o céu e agora a gente tem acesso à presença. Vamos fazer isso? Vamos. Estendemos lá o TNT branco lá e começamos a tocar. E foi tão gostoso, cara, porque o ambiente estava tão, sabe, assim, pesado da glória de Deus mesmo. A gente estava sem ar. A gente estava sem ar lá dentro. Tipo, o bagulho estava... A presença de Deus assim estava tão palpável que a galera estava com dificuldade de respirar. O ambiente de glória estava muito grande. Pra você ter uma ideia, um dos nossos musicistas, que é o guitarrista na época, era a época de Copa, né? Esse culto ele aconteceu na época que a Copa estava acontecendo na África, e a Copa do Mundo. E eles estavam usando um instrumento lá chamado vuvuzela. Essa história é muito bacana. E a gente sempre teve um sonho de ter um shofar, uma igreja profética e tal. E, cara, o ambiente estava tão favorável que tinha uma vuvuzela em cima do palco. O Lee, que era o nosso guitarrista, largou a guitarra, pegou a vuvuzela e olhando pra ele assim, falei, mano, o que você vai fazer? Ele, hoje vai ser nosso shofar. Mano, ele pôs a boca naquele bagulho e começou a soprar. E, mano, saiu o som de shofar. Sem mentira, pai. Saiu o som de shofar. Cara, quando ele assoprava aquele negócio, a presença de Deus era muito intensa. Parecia que triplicava, assim, sabe, a presença dele. O bagulho foi louco. Tanto que nesse culto, cara, há relatos de pessoas que... o culto está acontecendo, em determinado momento, falou assim, vamos cortar o véu, pra galera ver como é que é. E a gente começou a preparar. E Jesus rasgou o véu quando ele subiu. Cara, eu subi em cima de um banquinho e eu dei um tiquezinho, assim, ó, com a tesoura no pano. Eu só dei um tiquezinho, o pano começou a abrir sozinho, mano, uma loucura. Ele começou a abrir assim, ó. E conforme ele foi abrindo, a galera foi caindo. Ninguém conseguiu ficar de pé. Do jeito que o pano caiu, a galera caiu. Uma loucura, assim. E há relatos de pessoas que estavam subindo a escada, caiu na escada. Há relatos de pessoas que estavam passando na escada, na calçada, que não estavam nem participando do culto. Mas passou na calçada, a hora que o véu rasgou, a pessoa caiu lá fora. Fora do salão. Caiu, assim, na calçada. A presença. Então, mano, esse culto marcou. Eu acho que um outro culto também que marcou, que foi o que marcou por 2 sentidos. Pela intensidade do culto e decretou o nosso fim no galpão, que foi o dia que o Thales foi lá. Esse dia, meu irmão, o Thales foi na nossa conferência. Mano, e aquele negrão tava voando na ousadia, assim, no espírito, sabe? E ele falava pra galera, tira o pé do chão. E a galera pulava. E o culto era no 2º andar. Literalmente, cara, literalmente. No andar de baixo, na garagem, tinha um portão de aço. A galera pulava em cima e o portão fazia assim, ó. Tipo assim, o prédio balançou o dia que o Thales foi lá. Alguns dias depois, minha mãe chamou os engenheiros da Infraero. Porque a gente percebeu que a galera começou a pular e o chão, o piso, a parede da lateral da igreja e o piso que estava colado, fazer assim para a câmera ver. O piso que estava colado no chão, ele começou a fazer assim, cara. Balançar na parede. A gente achou aquilo estranho. Chamamos alguns engenheiros da Infraero e eles foram lá. E quando eles olharam a estrutura do prédio, eles olharam pra gente e falaram assim, vocês acreditam em anjo? Tem anjo segurando esse prédio, já era para ter caído. Uau. E foi depois do dia do culto do Thales, que descolou o teto da parede. Tem noção de como a galera estava na intensidade? E aí foi depois desse dia que a gente decidiu sair e chegou na casa que tem piscina. É engraçado você contando isso sobre a intensidade, né, o que aconteceu com a estrutura do prédio. Eu gosto muito de futebol, então eu acompanho várias coisas assim, fora que não tem nada a ver com o meu time. E uma das torcidas mais intensas que eu conheci, assim, é do Boca Juniors. E quando a torcida organizada fica pulando, eu já vi vídeo, assim, de umas plaquetas, a estrutura fica pulando junto. E eu não sei como aquilo não cai. Não cai. Deve ter anjo lá também, sabe? Porque, cara, Acho que não, que Deus não é argentino. Brincadeira.
é muita gente pulando ao mesmo tempo, sabe? E eu creio que lá com vocês tinha mais ou menos quantas pessoas? Ah, cara, nesse culto do Thales, acho que tinha umas 300 pessoas. Ou mais, Ou porque mais. ficou muito cheio. Porque tinha o salão, ele era dividido em dois Dois andares andares. também, na parte de cima. Era muita gente, não tinha como se movimentar lá, essa era a real. Tipo, você entrou, você tá parado. Não tinha como, mas... E tinha muita gente na escada, na parte de baixo, que só ouvia também, né? Não conseguiu entrar. Não conseguiu entrar. Então, em época de pandemia, esquece. Né? Esquece, esse culto a gente ia ser preso. Que legal. Mas que bom que os anjos seguraram, não aconteceu nada. Deu tempo de a gente sair sem acontecer coisa né? pior. Aí vocês foram pra casa da piscina. É. Como que foi, assim? A história da casa, na verdade, é porque a gente tinha um sonho. Eu e a nossa equipe, na época, a gente tinha um sonho de ter uma escola profética. Uma escola de ativação e tal. A ideia da casa, na verdade, era porque essa casa tinha muitos quartos. Muitos quartos. Então, a nossa ideia era alugar essa casa para transformar essa casa na escola. Quando aconteceu esse problema no galpão, a gente tentou unir o útil ao agradável, entendeu? Levar a igreja para lá. E aí, enquanto fazia os cultos na sala, que a sala era muito grande, a gente usava o segundo andar, que era as salas, para ter essas salas de aula. Que acabou que nem deu muito certo a escola e ficou tudo para departamento infantil. Nós ficamos nessa casa um ano. Aí tivemos que mudar para um outro lugar. No segundo galpão, vocês ficaram quanto tempo lá? 3 anos. 3 anos. Foi Na verdade, nós só contrato. saímos de lá porque ia cair. Ia cair, Senão a gente estaria lá até hoje. Que legal. Cada- Aí ficaram mais um ano na casa da piscina Sim. e depois... E depois nós fomos para o Centro Comercial de Cumbica. Que aí, acho que foi um dos melhores lugares que a igreja conseguiu alugar. Assim. Era uma estrutura muito legal. A igreja, o salão era bonito. Ficava assim, para quem é de Cumbica vai saber, base aérea, ali tem a Santos Dumont, atrás da loja Marabras, era um galpão enorme lá, de 2 andares também. Os cultos aconteciam no salão embaixo, e o Ministério Infantil era numa área que tinha em cima do galpão. Bem legal, assim, a estrutura era bem massa. Assim. E vocês só trabalhavam com uma igreja? Ou tinha... Sim, não, nessa época, quando a gente abriu, nós estávamos com duas. Nós estávamos com uma em Cumbica e uma no Jardim Presidente Dutra. Na verdade, assim, a história desse galpão em Cumbica, que quando a gente chegou no centro comercial, foi ali que começaram os problemas da NGC. Né? Porque aí a gente tinha muita gente, a gente teve que abrir uma outra igreja, não para dividir o público, mas para tentar... por exemplo, nós tínhamos muitas pessoas que vinham do Presidente Dutra para a nossa igreja de Cumbica. Então, nós abrimos uma igreja do Presidente Dutra para tentar dar uma amenizada em Cumbica. Só que a galera que ia em Cumbica não quis ficar no Presidente Dutra. Eles continuaram indo em Cumbica. E aí a gente ganhou uma nova galera no Presidente Dutra. Então, tipo assim, a história... Mas por que eu falo que começaram os problemas? Porque aí começam os problemas de igreja, né? Vaidade, tipo assim, vim para cá, não tinha ninguém, consegui um povo, daqui a pouco estou com esse povo aqui... Tipo, eu não preciso do AP, eu não preciso da NGC e tal. E aí houve a primeira divisão na igreja e aí tem esses problemas de igreja que acontecem, que é normal. Certo, aí vamos falar mais sobre os problemas um pouquinho mais para frente. Eu gosto um pouquinho de polêmica. Polêmicas. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Como que é liderar jovens? Vou deixar a Bispa responder. Porque, tipo assim, eu vejo vocês contando a história, tanto no primeiro quanto no segundo salão, pessoal muito intenso, com muita fome, sabe? E eu vejo que hoje, eu falo também por mim, hoje a gente não tem tanta fome. Então, eu gostaria que vocês falassem para nós o que realmente a gente precisa fazer para despertar essa fome. Porque às vezes a gente fala assim, você vê um irmão ali, já está de joelho, já está falando em línguas, e fala, cara, eu queria, sabe? Eu queria estar nessa fome, nessa pegada muito louca, tá chapado em Jesus, mas eu não sei, sabe? Tem pessoas que eu passei por isso. Eu teve uma época que eu não sabia como começar a ter isso, até conhecer a intimidade.
até realmente conhecer, falar assim, cara, tem como eu conhecer Jesus. Então eu gostaria que vocês falassem mais ou menos o que nós jovens podemos fazer para despertar essa fome cada vez mais. Eu falei que ia deixar a Bispa para falar, porque quando você falou assim, como é pastorear jovem? Para mim não foi tão difícil, porque o meu universo sempre foi esse, né? Quando a gente fazia os eventos, por exemplo, com esse cantor gospel, 95% dos eventos eram feitos para público jovem. Então, não foi difícil para mim. Eu falei, vou deixar a Bispa compartilhar, porque a Bispa veio de uma igreja que jovem lá é uma quantidade bem menor, né? Então, deixa ela falar primeiro, depois eu respondo o que você me perguntou. Vou responder sim. De tudo isso que o AP falou até agora, eu praticamente não vivi nada disso com ele. Exatamente por isso que você acabou de entrar. Por ser jovens. Muitos adolescentes, muitos. Para quem não sabe, ela é mais velha do que eu, só para deixar registrado no primeiro podcast. Tem esse detalhe que é muito importante. 2 anos 3. apenas. 2 anos e meio. 3. Porque eu faço aniversário em junho e ele faz em dezembro. 3. Enfim, vamos lá. E exatamente por isso, né? Ele sempre foi mais dado, assim, sabe? Com todo mundo, e alegre, extrovertido e tal. E eu sempre fui mais reservada, mais na minha. E como que surgiu a NGC? Uma grande galera de adolescente. E eu não conseguia interagir com eles. Eu não conseguia estar ali no meio deles. Não fluía nenhuma conversa, para você ter uma ideia. Então, para mim, foi muito difícil isso. E eu ficava, meu Deus, quando eu olhava assim, a começar lá da garagem, eu olhava assim, meu Deus, como que o Igor consegue? Como que ele consegue lidar com tudo isso? E na época, quando surgiu a garagem, eu estava grávida da minha primeira filha. Então, eu olhava assim, eu falava, meu Deus, essa paciência toda eu vou ter só aqui, né, que era a minha filha. E assim, aos poucos, conforme foi passando o tempo, foi nascendo realmente a NGC, foi passando de um salão para outro, galpão, casa, eu comecei a ser mais participativa ao lado dele, mas não participativa de estar mesmo à frente, de pegar algo para fazer. Quando a gente estava nesse galpão preto que ele falou, foi quando nós fomos ungidos a pastores. E aí é algo que eu sempre, assim, eu falo porque eu não tenho vergonha. Eu gosto de ser sempre sincera e falar muita verdade. Nós estávamos lá para poder receber a unção, e aí eu sei que eu me ajoelhei, ele também se ajoelhou, e a hora que o óleo começou a cair na minha cabeça, eu só ficava falando, Senhor, eu não quero isso, isso não é para mim, isso não é para mim. O inimigo estava usando. Que isso seja simplesmente um óleo que está caindo, está sujando todo o meu cabelo, porque eu fiz escova, mas não importa. Perdoa, a senhora não sabe o que fala. Gente, foi exatamente isso que eu falei naquele momento. E eu não quero. Enfim, a hora que a gente se levantou, aí os pastores que ungiu a gente, falou, agora vocês podem vir cumprimentar, agora eles são efetivamente pastores de vocês. E eu olhava para aquela turma assim, meu Deus! Aí vinham algumas meninas, porque eu não tinha intimidade com ninguém. Então, assim, a maioria ia para ele e já chamava ele de PR. Aí vinha, assim, para mim, algumas meninas vinham, me abraçavam, e eu não sabia nem o que falar. Desse jeito. Deus, gente. Mas, enfim, passou o tempo e nesse Salão Preto, eu acho que por umas 2 vezes, acho que só isso, que eu subi mesmo no púlpito para poder pregar, porque eu olhava assim, era mais de 100 jovens, assim, tudo me olhando. E eu ficava, o que eu vou falar para eles? Às vezes, assim, essas 2 vezes que eu subi para pregar, eu olhava muito mais para o meu sogro, para a minha sogra, tinha a missionária também, que congregava com a gente. Eu falava, são as pessoas de mais idade que eu sei que vai entender o que eu estou falando. Mas eu sempre
assim, não tem que pregar para eles, não tem que falar com eles nem entendem a linguagem que eu estou falando. E eu não conseguia, Gui, não conseguia me envolver de forma alguma. Levou um bom tempo e eu aprendi muito com ele, muito. Eu era muito tímida, muito, eu falava muito baixinho, assim. As pessoas Inclusive, você tem que falar mais alto para captar ali. Tem que falar mais alto, gente? Ai, obrigado. Vamos lá. E eu falava muito baixo, as pessoas tinham que praticamente fazer leitura labial em mim. Porque era o meu jeito, eu era tímida demais. E casar com o Igor foi bom, porque ele fez eu ser uma Ana Paula que eu nunca pensei que eu fosse na minha vida. Mas, falando agora da sua pergunta, como é, né, lidar com jovens? Jovens é difícil pra caramba, é instável. Hoje eu quero muito Jesus, uhul! Amanhã eu já não quero. Não, hoje eu te não, amo, isso amanhã não eu é te para excluo mim. do meu Facebook. Então, assim, é bastante complicado. Só para encerrar a minha parte, você disse o que a gente pode falar, né? Não só para jovens, mas tem até pessoas maduras, né? Que hoje eu quero muito Deus, amanhã talvez, depois de amanhã já não quero mais. É você dar valor ao que realmente importa. Uma coisa simples, a gente ainda hoje vê muito. As pessoas trocam culto para ir num shopping, para poder ir comprar um tênis, para comprar alguma roupa, algo do tipo, sabe? E um dia eu fui assim, não de trocar culto, mas de ser muito consumista. Mas eu era viciada por calçados, salto alto. Eu achei que tinha casado com uma centopeia. Quando ela veio morar em casa, na nossa casa, ela trouxe 60 e poucos pares de sapato. E tinham muitos ainda que estavam com a etiqueta. Que ela nem usava. Eu quase fiquei sem lugar para colocar sapato. Isso é mal de mulher, então. Mas enfim, né? Pode continuar. E por esse consumismo. E bolsa também. E sempre tinha que ser tudo combinandinho. O calçado que eu estava com a bolsinha era bolsinha curta ou era aquelas tiracolo. Hoje, depois de se tornar mãe, a bolsa fica maior, porque sempre você tem que guardar alguma coisa, né? Do filho. Mas eu fui muito consumista a isso, sabe? Focar muito em coisa que, sabe, não tem propósito, não tem um porquê disso. Você não precisa focar nisso. E hoje, os jovens maduros, foca naquilo que não é eterno. Você adquiriu um calçado hoje, ok, daqui a pouco ele vai se desfazer, sabe? Pode quebrar o salto, algo parecido. E é exatamente isso, as pessoas elas não querem estar na igreja, elas não querem ouvir a palavra, elas não se permitem ser ministradas. Eu queria até entrar num assunto, nem sei se você vai perguntar isso depois, Gui, mas em 2018 eu fiz, acho que foi a minha 5ª cirurgia, porque eu tive 3 filhos, então foram 3 cesáreas. Depois eu tive um problema no útero, eu tive que retirar o útero, então abriu tudo de novo, foi a 4ª cirurgia. Depois de 1 ano que eu fiz essa cirurgia, apareceu uma hérnia, e ela foi bilateral, então o corte foi enorme. E essa experiência dessa cirurgia me fez repensar muita coisa, dar valor a muita coisa, porque eu tive uma sensação, e eu tinha absoluta certeza que eu ia morrer, que eu não ia conseguir sair daquele pós-operatório. Foi algo muito, muito louco, assim, sabe, que aconteceu comigo. Eu fiquei me recuperando na casa dos meus pais, e ele aqui com os 3 filhos em Guarulhos, cuidando, fazendo tudo sozinho. E eu olhava assim, quando eles me ligavam de vídeo, e eu chorava muito, porque eu falava, eu não vou sair dessa. Está muito difícil essa recuperação. Poxa, eu passei por 3 cesáreas, que não é assim, não é uma cirurgia tão simples.
Depois eu fiz a esterectomia, que foi a retirada do útero. Eu, poxa, sabe, foi até que de boa. Por que está sendo desse jeito? E assim, Gui, e a vocês que estão nos assistindo agora, me fez valorizar o mínimo. Não tem muitas pessoas que falam assim, eu preciso trabalhar, guardar dinheiro. E o Senhor, nesse tempo, Ele me levou, sabe, assim, eu ficava só na cama. Eu só podia realmente levantar para ir até o banheiro, tomar banho e retornar, e era deitada o dia inteiro. Então, eu lia muito, assim, sabe, muita Bíblia, fui lendo muitos livros também. E o Senhor me levou aquela passagem que diz que a gente não deve juntar tesouros na terra. E foi algo muito assim, porque eu estava lendo e é como se, sabe, o Espírito Santo mesmo estivesse falando comigo. Sabe quando você ouve aquela vozinha assim, mas que vai abrindo todo o seu entendimento? Realmente, para que juntar tesouros na terra? Para que fazer fortunas? Para que você almeja tantas coisas? Que nem tem pessoa que fala, eu preciso trabalhar muito, às vezes ela se desgasta no trabalho, às vezes acaba esquecendo um pouco, dando valor para a família, para o trabalho, porque ela quer conquistar uma casa. Pô, é legal conquistar uma casa, mas você morar de aluguel não é vergonhoso. Sabe, você deve trabalhar, ter uma vida digna, decente, né? E não dever nada para ninguém. Então, esse hoje é a minha fala. Quando a gente tem a ministração da oferta e eu tenho, assim, a oportunidade de falar, eu sempre falo sobre isso. Eu falo, não é feio você viver de aluguel. Se você passar a sua vida inteira, você não conquistar uma casa, não tem nenhum problema. Sabe, trabalhou, paga o seu aluguel, suas contas estão em dia, você deita a sua cabeça no travesseiro, você está tranquilo. Agora, se você conseguir, se você adquirir, pô, legal, mas pensa, não junte tesouros na terra, porque amanhã depois você vem a falecer, porque é o ciclo da vida normal, você não vai levar nada disso com você. E quando eu tive esse pensamento, e eu conversando ali com a Bíblia, né? Foi bem na época, gente, que a mãe da Xuxa, ela começou a ter várias complicações, né, de saúde, e aí eu vi, foi no Face, ou foi no Insta, não me recordo, só passava assim, as imagens dela com a mãe dela, nos melhores momentos dela, e vinha uma frase de fundo que a Xuxa falava, nem toda a minha riqueza, nem todo o dinheiro que eu tenho é capaz de devolver a saúde à minha mãe. Meu, aquilo mexeu muito comigo, sabe? Depois que eu vi aquilo, eu falei, Deus, uma pessoa que nem é convertida, uma pessoa que não tem aprofundamento na palavra, mas é exatamente isso que a tua palavra diz. Para que juntar tesouros na terra, né? E aí, quando eu tive essa reflexão, foi exatamente na mesma época em que a mãe da Xuxa, ela teve muitos problemas de saúde, né? Eu não me recordo direito se era Alzheimer que ela tinha. Eu estou falando, eu não sei, tá? Mas eu sei que ela teve muitos problemas. E aí teve uma postagem da Xuxa, eu não me recordo se foi no Face ou se foi no Insta que eu vi, mostrava uma cenas assim, né? Dos melhores momentos dela com a mãe dela. E aí, por fim, nesse vídeo, a Xuxa falava assim que nem toda a riqueza que ela adquiriu durante todo esse tempo aí, né, da vida, eram capazes de devolver a saúde para a mãe dela. Então, assim, Gui, isso me fez parar e refletir muita coisa, porque eu sempre... Por que eu entrei nesse assunto? Porque eu sempre fui uma pessoa muito, sabe, bitolada, assim, sabe, eu preciso pagar. E eu acho, é o correto, vamos falar que é o correto das pessoas viverem o certo. Mas eu era ao extremo de sentir depois no meu corpo, entende? Somatizar tudo isso no meu corpo. E eu comecei a dar valor às mínimas coisas. E além de dar valor às mínimas coisas, a me apegar muito mais
a Deus, a direcionar todo esse foco que eu tinha, sabe, nessas coisas todas, era direcionar para Deus. E entrando na pergunta que você faz, o que pode fazer com que a gente volte, né, a ter essa empolgação, a ter esse amor novamente, sei lá, foca em Deus, olha somente para Jesus, é isso que falta, sabe, é uma coisa assim, poxa, mas isso parece que é meio que um bordão, assim, vai, todo mundo fala, mas pode ser um bordão que você ouviu, tem a diferença, né, de ouvir e escutar. Escutar é o que entra e passou direto, né? Agora, ouvir é quando ouve, dá aquela mexidinha lá dentro e você põe em prática. Então, as pessoas, elas têm escutado muito, mas elas não têm ouvido e não têm andado com Deus. Essa é a grande realidade de hoje. Sejam novos convertidos, velhos convertidos, não importa. As pessoas estão focadas em outras coisas, as necessidades do eu querer fazer aquilo que eu quero e não compreender que já não é mais ela. Se ela aceitou a Jesus como verdadeiro e suficiente Salvador, já não é mais ela. Cristo vive em mim. O que Cristo quer? Cristo quer que eu vá para o shopping ou Cristo quer que eu vá para a igreja? Entende? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu consegui passar claramente. Não, ficou Vai bem tu claro. agora, Pedro. É contigo. Ficou bem claro. Eu tive uma experiência com Deus. Eu sou apaixonado por automobilismo. Amo assistir. Se tiver corrida de submarino, eu tô assistindo. Não existe, tá? Só tô falando que você fica lá na praia e o submarino, né? Mas eu sempre faço essa piada. E eu jogo, eu tenho o volante, o simulador, e uma coisa que eu aprendi foi assim, eu preciso ser sempre mais rápido. Aí eu bato um tempo, legal, próxima volta eu tenho que ser mais rápido. Tem que se superar. Superar. E uma coisa que, jogando, e o Espírito Santo falou comigo, é exatamente isso, na caminhada. Porque você tem que ter um foco. Se você perder um pouquinho do foco, de atenção, você vai, vamos supor, dentro da corrida, vai perder décimos, você vai entrar errado, vai frear errado, e é exatamente isso que acontece, que acontece na nossa vida cristã. E eu era muito um cara que não tinha foco nenhum. Qualquer coisinha errada que acontecia na minha vida, eu vou sair da igreja, já desanimava. Eu era assim. Só que em 2019 teve uma mudança, aí eu falei assim, não, eu preciso criar raiz, eu preciso. Em 2019 eu conheci a intimidade, comecei a conhecer verdadeiramente Jesus. Em 2019 Jesus me mostrou, o Espírito Santo me levou até o Ceará, porque meus pais são cearenses, e é louco que ele coloca nós em situações que faz você acordar. E eu sentado tipo assim, na casa da minha avó, é a casinha, e é um quintal enorme, onde tem porcos, galinha, e tem um muro assim que divide. E eu sentado assim, olhando, mato, né? É um sertão mesmo, é um cerrado. E o Espírito Santo falou assim, você reclama de tanta coisa, e olha só onde você está. E seus pais, olha só de onde eles vieram. E olha só o que você tem hoje. Você tem um chuveiro que tem água quente, você tem uma coberta, você tem arroz, feijão. E isso quebrantou meu coração, eu comecei a chorar demais. E foi uma das coisas, eu sempre falo, mãe, eu preciso voltar para o Ceará. Eu sei que eu tenho uma missão lá, eu falo para minha esposa, nós temos que ir para o Ceará. Eu falei para o Juninho, nós temos que ir para o Ceará, cara. Nós temos, que eu sei que Deus tem algo muito grande naquele lugar. Amém. E eu sou muito ministrado. Tanto, eu não fui, da última vez que eu não fui para a igreja. Não fui lá para a igreja. E meu pai foi. Ele falou assim, cara, o pessoal é muito, não tem tanto entendimento, mas o pessoal busca do jeito deles, sabe? E é uma cidadezinha que é muito castigada. E vendo você contando o que Deus fez você ver, sabe?
me fez lembrar. E eu sentado naquela mureta, assim, falando assim, ó, seus pais passaram por tanta coisa, por tanta dificuldade para você estar onde você está. Você viajar de avião, você andar de carro, sabe? Cara, é isso. O Espírito Santo, ele nos surpreende todos os dias. Só basta nós dar a liberdade, né? Sim, exatamente. E ter foco, né? Eu participei de um show, foi ali no Sambódromo, com o pessoal da Jesus Kilter, uma banda que eu curto demais. E eles vieram para o Brasil e eu tive o privilégio de participar do show deles aqui em São Paulo. E em determinado momento do show, eles abriram para a galera fazer perguntas. Eles estavam vivendo assim algo, eles são incríveis, assim, ministrando. Eles estavam vivendo algo surreal, assim. A música deles estava sendo tocada no mundo inteiro e, cara, incrível. E aí, eles abriram para a galera perguntar. Se tivessem algumas pessoas com curiosidades, podia perguntar para eles. E eu me lembro que uma pessoa levantou a mão, uma menina, e ela falou assim, a gente gostaria que você desse um conselho para os jovens brasileiros. Perguntou para Kim Walker. Dá um conselho para os jovens brasileiros, né, porque os brasileiros, eles são muito inconstantes. Um dia eu quero muito e daqui a pouco eu já não quero mais e tal. Qual é o seu conselho para esses jovens brasileiros viver o que vocês estão vivendo, por exemplo? A Kim pegou o microfone e falou assim para ela assim, seja você constante. Essa foi a resposta. Porque o nosso problema, os jovens de hoje, tipo assim, eles esperam muito nos outros, entende? A minha turma, não, cara, a salvação individual, Deus chamou você para uma missão. E aquilo que é para você fazer, o seu amigo não vai fazer. Então você tem que ser constante. Então o conselho que eu tenho para dar para esses jovens, para esses adolescentes, para que possam manter sempre a lamparina cheia de azeite, seja constante. Esse é o conselho que eu tenho para dar. E também, às vezes, concentra muito a atenção, deposita toda aquela... o ser constante na liderança, no pastor, né? E não é assim. As pessoas precisam entender exatamente o que o Pê falou. A salvação, ela é individual. Você não tem que se espelhar em mim. O seu espelho é Jesus, não é o homem. Porque o homem é carne, é falho. Pode falhar. E aí? Né? Então, isso é verdade. E a gente se prende tanto ao que os outros fazem, espera tanto da opinião dos outros. Isso aí. E a gente foi ministrado, né? Enfim, mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Tá, eu vou... Fizeram umas enquetes no Instagram e teve uma galera que fizeram perguntas e eu vou ler agora. Vamos lá. Tá bom? Deixa eu ver. Tá, tem uma pergunta aqui. Quando começaram há 14 anos atrás, quais os maiores desafios que tiveram? Se tratando de uma igreja de jovem, de adolescente, os maiores desafios que a gente tinha era financeiro. Para compra de equipamento, por exemplo, foi muito difícil. A gente usava equipamento emprestado, a gente tinha um amplificador. E nesse amplificador ligava baixo, guitarra, microfone, tudo junto. Tanto que as coisas saíam com distorção natural, assim, sem precisar usar pedal. Acho que o maior desafio que a gente teve foi o financeiro. Teve uma pergunta aqui que já foi respondida, tipo, por que o nome NGC, Nova Geração Church? Tem outra pergunta, como surgiu o nome Nova Geração Church? Já foi respondido também, vou só adiantar, tá bom? Como tudo começou, como surgiu a NGC, a gente está falando sobre isso. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Vocês se lembram do dia em que, de fato, sentiram que Deus estava com vocês e como foram? Em relação à igreja, você fala? Eu acho que isso é mais pessoal. Eu acho. Em relação ao chamado, por exemplo, ao meu chamado em específico, não digo em relação a ela, porque ela mesma acabou de falar que ela foi ungida pastora porque eu fui ungida pastor. Foi meio obrigada. Mais ou menos. Em relação ao meu chamado, cara, foram as viagens.
Deus falou comigo muito nas viagens. Enquanto eu estava ministrando com esse cantor gospel, essas indas e vindas em estados, em cidades, eu fui vendo a necessidade dos jovens conhecerem um pouquinho mais de quem é a pessoa de Jesus. Eu vim numa cabeça totalmente religiosa, entende? Eu tinha aquela visão, eu não tinha uma visão de pai. A visão que eu tinha de Deus é que, tipo assim, eu não posso pôr um shorts, porque senão papai vai levantar e vai me dar uma chicotada. Ele vai me castigar. Vai me castigar, eu vou ficar disciplinado. Então eu tinha então o meu chamado ele começou a desenvolver, eu senti que Deus estava comigo quando ele começou a abrir os meus olhos em relação à paternidade, quem era Deus de verdade. Então, aí foi quando Deus começou a colocar o desejo, sabe, de eu ser algo nele, para que ele, através de mim, pudesse fazer algo nas pessoas. Então, no meu caso, foi isso. Um chamado, né? Seria mais quando, chamado? quando, tipo assim, quando se vocês lembram, um dia que vocês realmente falam assim, cara, Deus está comigo. Se vocês lembram nesse dia, assim. Olha, teve muitas situações assim, né? Pessoal que eu posso falar, mas teve uma em específico assim, foi algo muito louco. Foi quando eu engravidei do João, você lembra disso? E já estava atrasado já há 2 semanas. Eu falei, caramba, eu sou muito pontual, né? Falei, não é possível. E nós estávamos vivendo num tempo não muito bom, em que nós chegamos ao ponto de dizer que a gente iria realmente se separar. Por exatamente NGC. Eu trabalhando em São Paulo, ele aqui em Guarulhos. Eu passava a semana inteira na casa dos meus pais, porque da casa dos meus pais até o trabalho era 10 minutos, no máximo, de carro. E eu só voltava de final de semana para casa, para cá. E nessas vindas para casa, que era quando a gente se encontrava, e aí foi numa dessas vezes que eu acabei engravidando do João, tal. E aí, né, atrasado 2 semanas, tal. Só que eu não queria aceitar, porque a gente já tinha conversado que acabou, não estaremos mais juntos. Só para deixar claro que o João é um amado, tá? Porque ele ficou ofendido, ele acha que ele não foi desejado, ele está aqui na plateia e ele já começa lá, tá vendo? Não me desejar. meu bebê, é tudo na minha vida. Olha lá, a cara dele. A gente te ama, tá, Juju? E aí, Gui, eu lembro que eu liguei para ele, eu estava trabalhando. Aí eu fiquei sabendo de um laboratório que fazia exame de sangue, não precisava estar em jejum. Você poderia fazer e dali no máximo em 2 horas te dava o resultado. Aí o que eu fiz? Liguei para ele, eu falei, tem um laboratório assim, assim, e por sorte tem uma unidade aqui perto onde eu trabalho. Aí ele veio, fomos até lá, coletei. Aí eu fiquei naquela ansiedade e tal, aí eu recebi uma mensagem do laboratório, que a pessoa que leva as amostras, né, para poder dar o resultado depois, só ia buscar mais tarde, então eu só saberia do resultado no outro dia. E aí eu levantei, era 6:30 da manhã do outro dia, e antes disso, na noite, fui dormir, e eu sonhei, mas foi um sonho que foi muito real. Eu me via deitada na cama, onde eu dormia lá mesmo, era uma cama de casal, com os meus 2 filhos, a Ana Luísa e o Pedro Henrique. E eu via nitidamente, assim, eu flutuava e olhava, assim, a gente dormindo na cama. E eu ficava, meu Deus, mas o que é isso? Eu tô dormindo, mas eu estou aqui em cima, o que está acontecendo? E aí vinha uma voz muito, muito audível assim para mim. É positivo, sim. E eu estou dando a última chance para vocês, para a gente como casal.
E aí, depois de eu ter ouvido isso, era como se eu tivesse batido no meu corpo, sabe? Tivesse descido assim. Eu acordei assustada, eu olhei para os lados, meus filhos estavam dormindo. Aí, depois daquilo, como foi na madrugada que aconteceu, eu não consegui dormir direito. Então, 6h30 da manhã, corri para o computador, coloquei login e senha lá para ver, e estava lá, positivo. E aí, a partir dali, a gente começou a ficar muito mais juntos. A gente estava num pé de guerra horroroso. Minha adversária. Olha, rapaz. A gente começou a ficar muito mais juntos, começou a se entender muito mais como casal. E eu comecei a ser mais presente no ministério com ele. Porque eu entendi que o Senhor estava falando, olha, vocês vivem realmente como cão e gato, Tom e Jerry. gato e rato, é assim que vocês vivem. Vocês não estão assim como um casal deve ser. Vocês estão assim, ó, se batendo o tempo inteiro. E isso não me agrada. E o Senhor ministrou muito. E através desse sonho foi que a gente teve uma reconciliação matrimonial. E a partir dali foi que as coisas começaram a mudar na nossa vida como casal. Eu acho que foi a experiência mais louca assim, que eu tive. Aí eu tive meu bebê, meu amor, que é tudo na minha vida. Né, minha paixão? Você quer pegar a Meu senha do Juju. celular? Vem pegar a senha do celular. Aproveita que agora é a hora. Aproveita. Vem cá, Coi. Vem logo. Vem cá, para o pessoal saber de quem nós Vem. estamos falando. Vem. Vem, meu amor, vem. Esse é o João, gente. Dá um tchau ali para a câmera, João. Vem mais para cá, ó. O pessoal tá pedindo para você vir mais para cá. Olá, pro pessoal mais te para ver. lá, para todo mundo te Mais, ver. mais. Aí, dá um tchau para todo mundo. Tchau, É gente. isso aí. Aí. Oh, que legal. Tem mais perguntas aqui? Pode perguntar, filho. Fica com medo não. Vamos para cima. Uma pergunta aqui, eu gostei, hein? Ai, ai. Eu gostei. É comum no meio cristão. É comum no meio cristão também a ingratidão das pessoas? Oh, Eu vou Como deixar você vocês- responder, eu vou até tomar água. Peraí. Como vocês enfrentam isso? Então, tipo assim, né? Jesus. A pessoa já sabe que Bolinha. vocês passaram por algumas coisas aí, né? Então, como que vocês enfrentam isso? Vou deixar ela vai responder para eu de não me novo comprometer. eu, né? Tá bom. Eu vou falar realmente por mim, tá? Não vou falar por ele, não. Quando eu comecei realmente a aceitar, sou uma pastora, eu preciso estar mais presente na vida dos membros, eu fui olha, eu fui bombardeada de pessoas que tentavam me moldar a forma como eu deveria ser de pastora. Mas eu vim, a minha formação cristã da Igreja da Graça, do missionário R.R. Soares. Entendeu? Estou Porque ela não seguindo. se dava muito bem com os jovens, né? É por isso que ela Olha fala, a interna, maldade. bem A maldade. é por isso que ela fala bem calma também. Tranquilo, sereno. Sim, entende a minha formação? Da onde vem, então. E você me fez me perder o que eu ia falar. Que horror, não pode. Ingratidão. As pessoas estavam te moldando. Sim, as pessoas querendo me moldar a forma como eu deveria ser como pastora. Mas a única imagem que eu tinha de liderança era quem? Missionário. E quando ele não estava, é o pastor Jaime de Amorim. Então, assim, é a minha referência. Eu não tive nenhuma referência de mulher. Eu não sabia nem como se portar, sabe? Essa era a real. E quando eu aceitei que eu precisava estar mais presente na vida daquelas meninas, que não tinham tantas mulheres, eram meninas mesmo, eu comecei a me aproximar de muitas pessoas. Muitas meninas tinham muita vergonha de falar comigo assim, do jeito que a gente está. Mas abria o jogo,
Hoje a gente tem o WhatsApp. Antes era o SME, era MSN, MSN SMS. e o SMS. Era isso, era trocando mensagem o tempo inteiro. E assim, me aproximei de muitas pessoas, muitas mesmo, sabe? Eu comecei a ser aberta, eu falei assim, preciso dar lugar. E Gui, eu comprei briga de muitas pessoas, sabe? Brigas espirituais mesmo, sabe? De toda a retaliação realmente acabar até mesmo vindo sobre mim. E, para resumir, no final das contas, bela ingratidão, tipo como se eu não tivesse feito nada pela pessoa, como se eu não tivesse ajudado em nada. E isso não foi só uma vez, foram 2, foram 3. E assim, o Igor, não só o Igor, muitos pastores e pastoras, muitas pessoas conseguem lidar com isso, sabe lidar com essa situação. Agora eu tomava muito aquilo para mim, e aonde vem a danada da chateação, que é a filhinha de Satanás, né? Aí ela Essa entra, é nova, hein? Uma revelação do céu. ela mexe, e aí ela vai assim, ela entra com nada, quando você vê, ela já fez uma cratera, ela detonou seu coração. Depois que ela detonou seu coração, aí ela sobe para o pensamento. E aí é onde você já não consegue. Gente, isso é muito louco, porque nessa conversa que a gente está tendo, está fazendo eu entender muitas coisas que eu estou passando. Toma uma água. Para quem não sabe, esses problemas que nós tivemos de ingratidão em relação à igreja, pessoas, fez com que desencadeasse, por exemplo, na bispa, síndrome do pânico, depressão, crises de ansiedade. Nós estamos lutando contra isso já há 4 anos. Ela disse, março agora completa 4 anos que a bispa está lutando contra isso. Tem muita gente que nem sabe, e a gente não gosta de ficar potencializando isso, porque por se tratar de um casal de pastores, as pessoas, talvez elas criam uma imagem em relação a nós, sabe, tipo, não, e a gente não é super-homem, entende? A gente é ser humano, cara. A gente também tem problema, a gente também tem dificuldade. A bispa até citou de alguns problemas que a gente teve com o casal, isso é extremamente normal. E a bispa citou aqui, alguns pastores, o Igor em si, sabe lidar com essa questão de ingratidão. Na verdade, não é que eu sei lidar com essa questão de ingratidão. O primeiro processo que nós tivemos de traição ministerial na nossa igreja, onde eu tive que lidar com o primeiro quadro de ingratidão, cara, eu fui parar no hospital com princípio de infarto. Eu quase morri por causa da igreja. E aí um pastor amigo meu, um dia chegou para mim e falou assim, cara, por que você está sofrendo desse jeito? Por que você está morrendo pela igreja? Jesus já fez isso. Você não precisa morrer pela igreja. Você não precisa sofrer pela igreja. E isso me libertou, cara, de verdade. Porque assim, eu me doava demais, a maior parte do meu tempo era em função das pessoas, era em função da igreja. Muitos problemas que houve no meu casamento, no meu relacionamento, foi por causa disso. Eu me doava muito para a igreja e eu meio que negligenciei o meu lar, a minha família. Eu sei que pessoas podem me julgar muito por isso, mas eu tenho comigo assim, eu amo a minha família, mas eu amo muito mais o meu propósito, aquilo que Deus me chamou para ser. E isso não vai ser diferente nunca. Ela sabe disso, os meus filhos sabem disso. E então, só que eu não tinha equilíbrio, entende? Faltava equilíbrio em mim. Eu era muito intenso para uma coisa e para outra não. E isso trouxe muitos problemas. E quando eu me vi passando por esse quadro de ingratidão, pessoas indo embora, virando as costas para você, pessoas que chegaram na nossa igreja cru e amanhã estão se sentindo maiores do que você, ao ponto de não conseguirem mais serem pastoreados por você. Entende? E elas vão embora, como se nada. Elas não levam em consideração o tempo que você gastou em oração, as batalhas espirituais que você enfrentou, as noites que você perdeu. Né? Tudo bem que esse é meu chamado, é meu ofício. Então, não é um peso para mim, mas
a gente sente, a gente é ser humano. E quando eu passei pela primeira situação, essa primeira experiência que me fez muito mal, eu meio que condicionei a minha mente, sabe? Depois disso eu tive mais 4 situações como essa. Inclusive no final do ano passado nós passamos por isso de novo. Só que hoje já não me machuca mais, cara, de verdade. Ainda mais depois que veio a unção apostólica, a minha cabeça está muito condicionada. O pastor Cláudio Duarte fala assim, quando eu estou pregando e uma pessoa levanta e vai embora, na minha cabeça está assim, a pregação está tão boa que ela foi buscar outra. E na minha cabeça está assim, eu sou um apóstolo, estou enviando pessoas, ninguém está saindo da minha igreja, eu estou enviando. Então, hoje eu não é algo que me machuca mais, não é algo que me deixa mal, não. Mas não é que eu aprendi a lidar com a ingratidão. Cara, as pessoas não são minhas. Eu não tenho uma igreja para mim, os membros não são meus. A igreja é do Pai, as pessoas são do Pai. Eu só sou um instrumento para conduzir as pessoas até Jesus. E é isso. Então hoje eu sou liberto, cara. Eu ouvi uma ministração final do ano passado, no último Transformers, que me libertou mais ainda. Naquela passagem que Jesus está falando assim, na cruz, Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, ele era tão desprendido, que ele era incapaz de se ofender com as pessoas. As pessoas colocaram ele na cruz, e ele está falando, Pai, você que tem que perdoar, eu não tenho nada contra elas, não fizeram nada para mim. Mano, isso é muito louco. A gente aprende demais com Jesus, entende? Então, eu me tornei uma pessoa desprendida em relação a isso, por causa disso. Você quer continuar? E foi no final mesmo do ano passado, a gente conversando em casa, estava só nós dois. E aí surge aquele momento, assim, que deu um silêncio na sala, estava só eu e ele. Aí deu aquele silêncio, assim, a gente, de novo, né? Poxa, de novo, a gente, né, sempre junto, tal, e de novo. Aí eu falei e ele já continuou complementando. Eu olhei para ele, eu falei, amor, é isso. Eu falei, você é um apóstolo, qual que é o seu chamado? Você prepara, envia. Prepara, envia. Então, a gente vai começar a enxergar dessa forma. As pessoas vieram, ficaram um tempo, aprenderam o que tinha para aprender e foram. Agora, aonde elas estiverem, elas vão aprender mais. E assim vai. Aí, no FEME, tinha essa menina que ela falou que ela acabou retomando para os caminhos do Senhor através do louvor aqui, né, na NGC. E aí ela se apresentou, tal, falou, eu falei assim, olha, eu quero que não só você, mas todas, né, que estão aqui, tenham em mente o seguinte, tanto eu quanto o AP é o nosso posicionamento. Nós não temos pessoas para nós, é da NGC, não. Nós temos pessoas para a gente acrescentar no reino. É assim que nós pensamos, tá? Então, essa sua vinda para a NGC nos deixa muito felizes, satisfeitos demais. Nem que nós, né, sejamos apenas como diz, mano? Um canal, um instrumento. Um canal, o primeiro piso aí, para que você retorne para os caminhos do Senhor. Se daqui você partir para um outro ministério, a gente já vai ficar muito feliz, porque a gente conseguiu, através do louvor, te resgatar novamente para o Senhor. Isso é o que basta. A NGC é meu 3º ministério. Seja bem-vindo, Gui. Obrigado. Você vai ser enviado qualquer dia, não? Não pretendo. Não pretendo. Amém, amém. Né? E nem minha esposa, para deixar bem claro o recado. E um dos motivos que eu saí do ministério, do meu antigo ministério, foi assim, quando eu comecei a ter um momento íntimo com Jesus, eu comecei a ver o reino totalmente diferente. E eu fui bem claro com a minha pastora, né? Eu considero ela como pastora porque ela fez parte da minha vida. E eu fui bem claro com ela, eu falei assim, eu estou vivendo algo... Isso que você está falando é o contrário de ingratidão. Então... Se todo mundo pensasse nisso, seria maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu já fui ingrato. Eu fui ingrato com 2 pessoas, meus pais.
E quando eu me reconciliei com Jesus, a primeira coisa que ele falou, você tem que tratar na parte de ingratidão. Você tem que ser grato. É isso. Então, toda vez eu saía demais. Eu saía, voltava, às vezes nem voltava no mesmo dia, eu voltava só, tipo, eu saía na sexta, voltava no domingo. Não, que você não tem cara disso, não. Agora não, mas eu já fiz muita coisa errada. E eu já fui muito ingrato, meus pais precisar de mim por eles estar doente e eu, através de um relacionamento, falar assim, não, eu tô aqui, eu vou estar com ela e vocês se viram. Tipo, faltou eu falar isso. E o Espírito Santo falou, você precisa tratar isso na sua vida. E eu, graças a Deus, eu consegui. Me aproximei mais dos meus pais. Hoje é uma paz, existe uma paz, assim, quando eu vou na casa dos meus pais, antes de eu casar, acho que ficou 2 anos, 3 anos, uma paz, e eu falo assim, eu estou sendo tratado através disso, de gratidão. E eu falei para a minha pastora, eu quero sair pela porta da frente, eu quero poder voltar aqui e ser abraçado pela senhora, ser abraçado por todos. E eu fui bem claro, o que o Espírito Santo está colocando no meu coração, a igreja, ela não está vivendo, e eu não acho isso errado, vocês são muito família, é muito um grupo, e eu não acho errado, eu estou começando a viver algo de evangelismo, de sair, de soltar a mensagem mesmo que Jesus tem, o amor dele, e vocês são muito reservados, e eu não acho errado isso, então eu vou procurar um ministério que tenha essa visão. Ela abençoou, tudo certo, estamos aqui na NGC. Cara, sobre isso que você comentou, por exemplo, nós retomamos não, porque a nossa igreja não fazia isso, mas para vocês entenderem, retomamos um costume antigo das igrejas. Esse ano nós decidimos que nós faríamos vigílias, começamos em janeiro, dia 18 agora teremos a nossa segunda vigília. E eu estou muito feliz, sabe por quê? O meu primeiro pastor vai vir ministrar. Cara, hoje eu sou, e ele me respeita hoje como um pastor, como um apóstolo. Mas eu fiquei feliz de ele ter aceitado o meu convite. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Eu sou muito grato a todas as pessoas que construíram coisas em mim. Eu não tenho o que falar de nenhum pastor das igrejas que eu saí, sabe? Cara, eu acho que o pior, como que eu posso falar? Acho que a pior coisa que existe numa pessoa ingrata é você cuspir no prato que você comeu, sabe? Então, fica uma dica pra galera. Não há problema você trocar de ministério. O céu não vai ter uma placa lá. Olha, aquela nuvem preta é NGC, que eles gostam de preto. Aquela ali é Universal. Não vai ter isso, cara. É um reino só, é um céu só. Então, aprenda a sair pela porta da frente, sabe? Que é o que você está falando. Por quê? Porque, cara, somos todos irmãos. Somos um corpo só. E a gratidão vai fazer com que você continue com essa aliança, com essa amizade, que isso é gostoso. Eu congreguei com esse pastor há 20 anos atrás, fiz o convite, ele vai estar aqui, dia 18, vai ministrar. E eu estou muito feliz de receber o cara que me instruiu, me ensinou, me discipulou por 15 anos. Vai estar aqui nesse altar ministrando. É uma honra para mim, sabe? Gratidão, cara, eu tenho gratidão. Então, é isso, eu acho que você perguntou, existe ingratidão? Sim, muita. E eu gostaria que isso mudasse na cabeça das pessoas, sabe? Porque, cara, nós somos uma igreja só, né? E a ingratidão, ela só destrói. Tudo que nós construímos, a gente leva anos para construir algo numa pessoa, e uma atitude de ingratidão você destrói tudo que foi construído em anos, sabe? Enfim, vamos mudar de assunto, ficou meio pesado. Ficou meio pesado, né? Bom, vocês falaram sobre o Transformes. Uau! Sim. O ano passado teve 2 edições. 2 edições. Vocês são loucos, né? Sim, bastante. Dá muito trabalho para fazer. É assim, eu sei porque eu fui na última edição, né? Eu sei que vocês não podem falar muito o que acontece lá no Eu não vou falar nada do que acontece lá. Mas
o que vocês têm para falar para a galera, para incentivar eles aí? O Transformers, ele é um encontro com Deus. É fácil eu resumir o que é o Transformers. Dentro de um culto, no momento da palavra, por exemplo, nós temos 40 minutos, no máximo 1 hora, para tentar construir algo na vida de alguém. Qual que é a diferença do Transformers para um culto? No culto, a gente mostra o resultado de um mergulho em Deus. Dentro do Transformers, nós temos tempo de colocar essa pessoa dentro de um submarino e fazer ela descer. E ela vai se sentir imergida em Deus. Porque lá ela não tem compromisso com o relógio, ela não tem compromisso com mais ninguém que não seja o Espírito Santo. Então o tempo dela naquele sítio, os 3 dias, é apenas o Senhor. Então não é um mergulho. Não tem contato com o WhatsApp. Não é. Não fala isso, senão a pessoa não vai querer ir. Se falar que não pode usar celular lá, a pessoa não vai querer ir. Mas é um tempo, você e Deus apenas. Não é um, então assim, não é um mergulho raso. Entende? É profundo. É profundo. Porque são 3 dias sendo ministrados pelo Espírito Santo. Então assim, o que eu posso falar para as pessoas irem para o Transformers? Se você já experimentou de tudo na sua vida e até hoje não se sente completo, o Transformers ele tem a resposta para todas as suas perguntas. Porque lá não é um palestrante que abre os seus olhos. É o próprio Deus que se relaciona com as pessoas. Você esteve lá, você pode falar melhor do que a gente. Isso é verdade. Eu tive a oportunidade de ser tratado em áreas na minha vida. Uma das coisas que eu sempre falo, se alguém pergunta, Gui, por que o Transformers é tão impactante? Aí eu falo assim, através do Transformers, eu consegui, eu realmente, Deus falou para mim porque que Ele me gerou. É isso. Deus fala mesmo com as pessoas. Sabe? E não tem coisa melhor do que você saber por que você foi feito, porque você foi criado. E Ele falar isso, Ele, diretamente para mim, assim, foi uma coisa inexplicável. Eu não estava programado para ir. Através da minha esposa, na época noiva, a gente tinha um dinheiro guardado. Eu vou falar sobre por que eu vou falar sobre o dinheiro? Porque custa. Sim, tem um certo? investimento. Sim. A gente tinha um dinheiro guardado para... E não é barato. Não é barato, são 300 mil reais. 300 mil reais, olha só. Por que eu vou falar isso? Gente, você precisa investir em você. Vocês precisam investir em você. A gente tinha um dinheiro guardado para a nossa lua de mel, que a gente estava programado para casar em dezembro, a gente casou em dezembro. Aí ela falou assim, amor, eu quero ir pro TF, quero ir pro Transformers. Aí eu no trabalho, eu falei, essa menina é doida, velho. Porque a gente tá juntando dinheiro para casar e ela quer ir para um negócio que juntando os dois vai dar 600 reais. Vai acabar com a economia que a gente tem. Aí ela falou assim, eu quero ir, eu preciso ir. Aí eu falei assim, você quer ir? Dá para ir? Tem o dinheiro? Tem. Tenho da nossa Vamos lua de abrir, mel, amor. vamos abrir mão de uma coisa. Não, dá para ir? Tem o dinheiro? Tem. Então vamos. Eu falo assim, gente, eu passei a lua de mel com Jesus. É isso. Sabe? E eu não me arrependo. E ela também não tem um pingo de arrependimento. Porque a gente é literalmente transformado. É isso. Literalmente. Então, invista. Se fosse R$1.000, eu daria meus pulos para pagar R$1.000. O abençoado falando que eu tô mentindo. Não, eu daria meus pulos. Nessa próxima edição, quem quiser ir na conta do Gui, ele está disposto a pagar R$1.000 aí. Mas Mas algo... eu entendo o que você está falando, porque de fato quem passa pelo Transformers, antes de você entrar no ônibus na sexta-feira e ir para o sítio, você fica pensando, cara, R$300, meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça quando eu me inscrevi no Transformers? Quando você entra no domingo, dentro do ônibus para voltar, Você nem lembra dos 300. Você nem lembra. o R$300 que você gastou já não tem mais importância para você. Não tem mais... Porque a diferença que define o Transformers na minha concepção, a diferença entre um Transformers e um culto,
é que lá o seu tempo é do Senhor. E é por isso que tudo acontece. Uma das coisas que eu mais questionei, eu sempre ando com fone, escutando música, escutando podcast. Sempre eu estou escutando alguma coisa. Aí eu falo, como a bispa já falou, eu posso falar, né? Meu Deus, eu vou ficar sem celular. Eu falei assim, Senhor, como que eu vou passar, 3 dias sem escutar uma música? Eu não vou falar como, mas eu passei 3 dias escutando música. E a música é chiclete, sabe? Até nisso, o Espírito Santo te impressiona, sabe? Te surpreende. É surreal. Top. Eu quero falar sobre algo que é muito marcante na NGC. Louvor. Eu quero falar sobre o amor vertical. O amor vertical ainda existe? Existe, não deixa, é o Ministério de Louvor da Igreja. Hoje tem um novo nome que se chama NGC Music, mas o Amor Vertical é o projeto de música da nossa igreja, né? É o que a gente entende que Deus deu para nós para levar isso para fora. Então, o Amor Vertical é o Ministério de Louvor da NGC, né? É mais ou menos isso. Existe sim, nunca deixou de existir. Eu não tive a oportunidade de ver há 14 anos atrás, mas eu tive a oportunidade de ver agora, né? Agora, Recentemente. nos 12 dias. E eu tava falando com o André, falei, cara, você já viu o Metallica? Porque eu sou do rock and roll. Você já viu o Metallica? Já ouvi o som dos caras. Mas você já viu ao vivo? Aí ele, não. Eu falei, pois eu vou ver o Amor Vertical, formação original, ao vivo, sabe? E eu tava ali na mesa com o pessoal, olhei pro Gelli chorando, sabe? E parecia que eu tava milianos com vocês, porque eu não consegui segurar, a presença estava muito grande, sabe? O amor Jesus estava na casa. Sim, é uma galera muito especial. Jesus estava na casa e foi surreal o que aconteceu nesse dia. A igreja, a NGC, ela tem um chamado para adoração, para música. E nós tivemos uma galera muito especial que caminhou com a gente durante 7 anos, mais ou menos. Um pouquinho mais, talvez. E foi com essa galera que a gente descobriu coisas incríveis, assim, da parte de Deus em relação à música. Porque eu era um músico, eu era um cantor gospel. E junto com essa galera, estudando muito sobre a história de Davi, nós nos aprofundamos em relação não a louvor, a uma música, mas a uma adoração, sabe? E Deus deu algumas canções assim incríveis para nós nesse tempo. Então é uma galera que eu guardo com muito carinho. Fábio Arroz, o B no baixo. A galera até brincou, a gente se tratava muito com um apelido, né? Então, muito comum pra gente isso. B no baixo, Broto na batera, o Amaral na guitarra, que pra quem não sabe também o nome do Amaral não é Amaral, o nome dele é Leandro Amaral, por causa daquele jogador do Palmeiras, é por isso que é por causa disso. O nome dele não é Amaral. É sério isso? É sério, o nome dele é Leandro. Aí que acontece? Essa galera foi uma galera, assim, muito especial pra mim, sabe? E nós tivemos os 12 dias agora no começo do ano, 12 dias direto, fizemos um culto bem religioso aqui, está 12 dias aqui dentro da igreja, sendo crente. E eu tive a honra, cara, de convidá-los e eles aceitarem o convite de virem ministrar. Então a gente conseguiu reunir a primeira formação do Amor Vertical para ministrar aqui. Foi muito especial para mim. Muito especial. Relembrar, sabe? Tocar com eles, assim. Trazer à memória coisas que alimentam a nossa esperança, sabe? De que, cara, as experiências que nós tivemos com Deus, assim, a cada canção, a cada coisa que o Pai ministrou através dessa galera foi muito especial. Muito especial. E eu sou curioso. Vamos lá. Eu quero saber. Vai ter novidade, vai ter mais músicas para lançar? Sim. Inclusive, já deixo até o convite para a galera para assistir. Nós vamos ter uma gravação sexta-feira agora, né? Eu fui contratado por uma gravadora. Tá, glória aí, depois de velho, Deus está surpreendendo. Fui contratado por uma gravadora e sexta-feira agora nós vamos gravar aqui na igreja alguns clipes, né, para soltar. A gente vai começar um trabalho com a gravadora Projeto 104. E então nós temos novidades chegando. A princípio nós vamos começar com cover, né, para entrar na internet, porque é um universo que ainda não faz parte da minha vida.
Então nós precisamos imergir nesse universo para desenvolver um trabalho. Então nós vamos começar e eu quero convidar a galera para assistir, para curtir, né? Nossas páginas aí, Instagram, YouTube e tudo mais. Olha aí, a novidade é pra mim também. Ele não comentou, não, tô sabendo agora. Sai dela, inimigo. Olha, Jamais, não sabia. Diante do Espírito Santo. tô contando aqui para ver sua reação. Foi legal, não foi? Não foi legal a surpresa? Nossa, que bacana. Isso é legal, surpreender as pessoas. Olha só, aí, agora você fez eu perder a linha de raciocínio. Me lembra onde eu estava. Você estava convidando a galera tá. tal, para poder ficar ligado nas redes sociais. Em relação ao Amor Vertical, tem muita música que a gente não gravou. Eu tenho um projeto, tenho um sonho de a gente gravar as músicas que não foram parar no CD. Só que hoje em dia já não daria mais para fazer um CD do Amor Vertical, porque ninguém nem ouve mais CD, né? Vamos ver se futuramente a gente consegue lançar talvez um clipe, alguma coisa assim, uma noite de adoração com o pessoal do Amor Vertical. Vamos ver se a gente consegue fazer essa junção aí, aproveitar nosso brother Amaral. Vamos ver se a gente consegue registrar algumas coisas que não foram pro CD do Amor Vertical, que eu achei interessante. Então existe sim, ideias existem, né? Mas, cara, eu surfo na onda que Deus me deu. Se Deus falar faz, eu faço. Se Deus não falar nada, a gente fica quietinho dentro do barco esperando o movimento das águas e é isso. Essa novidade é boa. E se você tiver precisando de um guitarrista, não conta comigo, tá? Acho que eu vou ficar nessa onda de apresentador mesmo. Tá bom. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção na NGC foi o louvor. Existe uma entrega e quando eu estava lá embaixo, eu olhava assim, algo diferente. Vocês não copiam, vocês tentam colocar algo NGC. E hoje, como eu faço parte do NGC Music e nos ensaios, eu aprendi isso. A música é dessa forma, mas a gente vai fazer dessa forma porque a gente tem que colocar a nossa identidade, deixar de copiar. E, de verdade, é uma arma muito poderosa que nós temos, é o louvor. Em si, né? Em si, porque a música é algo que você pode pensar qualquer coisa da sua vida, qualquer coisa que passou, assim, você passou. Sempre vai ter uma música que, tipo... Que marca, né? Marca, sabe? E acho que a NGC, como você falou, né? Tem um chamado, né? Vamos falar assim, a NGC, ela usa essa arma com muita autoridade. E a gente pode fazer com que essa arma seja mais poderosa ainda, né? E eu sei que tem outros projetos aí, tipo, como a Vigília. A Vigília vem do movimento fora da igreja, né? Sim. Eu tenho, em paralelo com a NGC, eu tenho um projeto que se chama Unidade, que é um projeto que eu tenho com outras igrejas, outros pastores. Não existe um líder, não existe um cabeça, mas é um projeto que a gente tenta trazer unidade do corpo, todo mundo fala a mesma língua, né? Tipo, o que Deus está falando com você? O que Deus está falando com você? Então a gente vai se ajudando, entendeu? E a Vigília nasceu disso, dessa unidade de igreja. Tanto que a Vigília não é da NGC, a Vigília é do Unity. A gente tem feito aqui, porque hoje, graças a Deus nos deu uma estrutura, a gente tem um isolamento acústico e tal, então a gente consegue fazer aqui na nossa igreja. Mas a Vigília pode ser feita em qualquer outro lugar, por se tratar de um projeto de unidade, né? Várias igrejas envolvidas, isso é bem bacana. E tem vários projetos paralelos, vamos falar assim, tem o Âncora também, né, que é um trabalho do... O Âncora é o nosso projeto de jovens, né, e tem o Âncora EC, que são os cultos nas ruas, EC, que vem de eclésia, igreja, então é por isso. A igreja tem... a gente tem alguns projetos fora da igreja, né, tem o Instituto nosso, que atende moradores em situação de rua, pessoas carentes do bairro, nós temos alguns cursos que a gente disponibiliza para o bairro, algumas coisas assim. Eu entendo... A gente tem uma visão um pouquinho de igreja, um pouquinho fora dos padrões. A gente gosta de pensar fora da caixa, sabe? Acho que é por isso que a NGC é um pouco diferente. E isso chama muita atenção, principalmente quem está vivendo algo tipo de avivamento, sabe? Que avivamento é isso. Sim. Você
transmitir para fora aquilo que Jesus colocou dentro de nós, sabe? É literalmente transbordar. E você tem que procurar sempre estar transbordando. E vamos falar sobre intensidade. Yes. Que é o nome da nossa igreja nesse ano. Do ano. Como que surgiu? Na verdade, assim, todo ano a gente ora ao Senhor, né, e pede um direcionamento sobre o que nós vamos trabalhar o ano. Ano passado nós falamos sobre Equibalo, que é o ano do envio. Esse ano a gente entendeu que seria um ano de muita intensidade. A gente precisava dar uma resposta a tudo o que aconteceu. E começou bem intenso, né? Exatamente. A gente finaliza um ano falando sobre envio, com bastante gente sendo enviada. E a gente entra esse ano declarando que a gente precisava ser intenso, né, para dar uma resposta para Satanás. Essa é a verdade. Porque é assim, eu vejo um tom de brincadeira, mas para você entender, sabe? Uma reunião no inferno lá e Satanás está lá, e agora eles vão fechar. Agora eles não vão conseguir ficar com as portas abertas. Aí o Espírito Santo chega para mim e fala assim: eu quero intensidade de vocês. Sejam intensos, que eu vou manifestar uma glória diferente. Então eu falei assim: amém. Então o ano 2022 vai ser um ano de intensidade. E desde o primeiro dia de janeiro até agora, o bagulho tá louco. Eu participei 11 dias, né? Através do segundo dia até o 12º dia. E toda vez que eu chego em casa, assim, depois do culto, eu chego, olho pra minha esposa e falo assim: nossa, o culto foi top, né? Tem sido assim, né? Graças a Deus, cara. Glória a Deus por isso. É muito bom, muito bom. E então, agora, eu queria fazer um pedido. Diga aí. Eu queria que você cantasse uma música. Quando eu cheguei aqui, eu até estranhei esse teclado aqui. Você acha mesmo que não ia tocar, que não ia cantar? Ai, meu Deus, mas amém, vamos lá. Eu quero que você cante o primeiro, do Amor Vertical. Se ajeita aí, fica da forma mais confortável. E mete bala. Você vai fazer back? Não. Diz ela que canta igual a Sandy. Depois Muito da igual. gripe. Vai fazer back, né? Fazer back. Olha só, exclusivo, hein? Exclusivo. Se ela cantar, a igreja esvazia, parceiro. Ela é boa administrando. Parece alguém que eu conheço, mas amém, continua. Vamos lá, você pediu a música primeiro. O primeiro tem uma história. Todas as músicas do Amor Vertical têm uma história. E o primeiro, particularmente, é uma música que eu gosto muito, porque fala do melhor amigo de Jesus. O cara que conheceu o coração de Jesus diferente de todos os outros discípulos. Quando a música primeiro nasceu, nós estávamos lendo aquele texto que fala sobre a ceia. Jesus está sentado com seus discípulos e aí ele solta uma pérola: alguém aqui vai me trair. E você vê, né, Pedro já: Jesus, sou eu que vou te trair e tal. Aí a palavra fala que João encosta a cabeça no peito de Jesus e ele fala assim: Senhor, sou eu que vou te trair. E aí Jesus fala só para João: aquele que pegar o pão, molhar no suco e levar até a boca, esse é o que vai me trair. Ele não falou para todos os discípulos, ele falou só para João. E aí nasceu a música, o primeiro. E aí vocês vão entender quando eu cantar. Vamos lá, peraí. Esse é um desafio cantar sentado, hein? Me prostro aos seus pés, Espírito Santo. Me envolve com teu amor e me faz sentir
baixo, senão a gente vai acordar todos os vizinhos aqui. Eu quero ser o primeiro a encostar em teu peito e conhecer teus segredos. Esta é minha oração. Esteja em mim tua canção. Esta é minha oração ao Deus da minha vida. É mais ou menos isso daí. Valeu, aplauda o Senhor aí, gente. Muito bem. Eu quase chorei aqui, gente. Eu quase chorei. A gente, através dessa conversa, eu vi uma coisa que eu estou vivendo, que é renúncia, sabe? Eu tenho um negócio que eu gosto muito de videogame, sempre gostei, sempre fui fissurado por isso. Aí teve um dia que eu cheguei em casa e falei assim, amor, eu vou pegar meu PlayStation 4, eu vou Doar pra igreja. Não, senão eu vou deixar outro membro viciado, não. Eu falei assim, eu vou pegar meu PlayStation 4, eu vou guardar ele, deixar ele lá no guarda-roupa, peguei minha mesa, tem uma mesa gamer, guardei meu volante, falei assim, eu vou guardar tudo isso. E agora essa é a minha mesa de estudo. Eu preciso, sabe, Isso é top demais. eu preciso ter esse desejo, sabe, eu preciso ter uma iniciativa disso. Eu comecei a estudar mais sobre o instrumento que eu toco, que é a guitarra. Eu comecei a fazer curso de Excel, que é uma coisa que eu sei que eu vou precisar futuramente. E é renúncia, sabe? Não tem coisa... Eu pensava assim, nossa, quando eu casar, eu vou querer chegar do trabalho, eu vou querer jogar meu videogame, aí vai ter minha esposa, aí ela vai querer assistir filme, série, porque eu conheço a mulher que eu tenho. E não tem coisa melhor, sabe, de chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, e ela fala assim, amor, vamos assistir alguma coisa, e o meu coração fala, vamos. O meu coração fala, sabe, vamos. E falar assim, amor, agora eu vou ter um momento ali com Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar sobre tal passagem. E eu vejo que vocês abriram mão de muitas coisas, sabe? Tempo com a família, questão do chamado de tocar para fora, para multidões, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, eu tenho um recado para vocês, jovens, membros da NGC, honrem todos os dias essas pessoas, porque eles deixaram muitas coisas para trás para que a gente pudesse, sabe, ter um conforto e realmente conhecer o amor de Jesus. Então, eu queria agradecer, de verdade, por Amém. tudo que vocês fizeram há 14 anos atrás, e eu sei que vocês vão continuar fazendo. E eu quero de verdade estar daqui para frente, assim, não quero ser enviado, tá? Não permita isso. Não permita isso. Mas eu quero deixar bem claro que vocês podem contar comigo e com a minha esposa. E eu creio que vocês podem contar com bastante gente dessa igreja. Sim. E muitas pessoas vão despertar. Isso já tem acontecido, graças a Deus. Esse ano vai ser literalmente um ano de intensidade. E a NGC vai despertar, a gente vai evangelizar muita pessoa através do nosso dia a dia. E muito obrigado. Que Deus continue abençoando a família de vocês. Eu tive a honra de vocês casar, nós, sabe? Foi tipo, muito especial. E eu só tenho que agradecer. E eu acho que todo mundo da NGC, só tem que agradecer a vocês. E que vocês se sintam sempre abraçados, acolhidos. E espero que, quando vocês precisarem, vocês podem contar conosco. Tá bom? Muito obrigado por tudo. E se vocês quiserem dar Deixa ela dar as considerações finais as aí. considerações finais. O pessoal tá falando, canta mais uma? Beleza, deixa ela dar as considerações dela aí.
Só tenho a agradecer a todos vocês que estão nos assistindo agora, agradecer a você, Gui, por querer nos ouvir, né, conhecer um pouco mais da nossa história. E é isso. Estamos aí. Bom, gente, eu sou grato, né, por esse novo tempo da NGC. Embora a igreja tenha 14 anos, a gente está sempre se redescobrindo, sabe? A gente está sempre reinventando as coisas e eu não tenho problema de recomeçar. Eu sirvo um Deus de recomeços, sabe? Então, é mais um ano que a gente está recomeçando. E se tem uma música que define, para mim, o ano que nós estamos vivendo, é uma das melhores canções que Deus nos deu e que a gente não teve o privilégio de gravar. E eu vou encerrar o nosso podcast de hoje com ela aqui. Vamos lá. Quer que eu saia? Não, pode ficar aí. Vai fazer back? Já que ele está pedindo, né? Vamos lá. Aguarda a manifestação dos filhos de Deus, ansiosos por uma revelação que vem do céu, anunciando um novo tempo de avivamento, vida sobre a vida, viver de glória em glória. Novo entendimento, ver entrar no reino, ver entrar no reino. Essa música é muito top. O refrão dela diz assim, ó: eis-me aqui, ouvi tua voz, de pé estou, meu Rei Senhor, envia-me pra anunciar, e eu vou provar que és real. Não vou andar no natural, firmado estás, teu reino em mim, sobre mim e através de mim. Aí vou eu. É isso aí, galera. Cantar sentado é um desafio Não gigantesco. poderia finalizar com outra música, né? Gente, muito obrigado, tá bom? Eu queria agradecer também a produção, Gé, Gui, Juninho, Bruna, Joãozinho. E muito obrigado mesmo. E espero que tenha a parte 2. Podemos ter a parte 2? Não? Ainda bem que não é você que decide, né? É o Espírito Santo. Nossa, foi muito gratificante, tá bom? Muito obrigado mesmo. E é isso. Não tem mais o que falar depois dessa música. Galera. Pessoal, fique com Deus. Deixe seu like, compartilha, né? E fiquem atentos que vai ter mais novidades, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Deus Falou! abençoe. É isso aí.